dia, amigo. Primeiríssimo entrar aqui, alegria. Grande Márcio. Vamos colocar aqui o nosso palestrante. Bom dia, bom dia. Amigão, bom dia. Desembargador Erson, grande amigo, tudo bem? Professor Marcelo Mazola, como é que vai, Vossa Excelência? Tudo ótimo, graças Maravilhoso, a Deus. que bom te receber na ESA hoje, na Casa da Advocacia. Tenho acompanhado suas lives lá no Instituto, tenho acompanhado as suas entrevistas na televisão. Realmente você é um magistrado diferenciado, sempre cordial no trato aos advogados e que tem um profundo conhecimento jurídico, né? Obrigado, amigão. Então, E você é um querido amigo. eu queria fazer esse registro, dizer, professor Werson, desembargador Werson, ele tem duas obras que eu reputo muito legais, assim. Uma que você coordenou, que é aquele livraço, Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial. Essa obra é um clássico, quem não tem, enfim, tem que adquirir. E um livro mais antigo seu, né, que é o que você comenta, o Código de Consumidor à luz das questões imobiliárias. Acho que, salvo engano, é de 2001, 2002, alguma coisa assim, mas que é um livro também bem interessante. E o tema de hoje, né, Werson, é esse dever, estamos num momento aí de pandemia, né? Então, ninguém melhor do que você para a gente falar o seguinte, essa tentativa de renegociar, as pessoas têm que tentar renegociar antes de judicializar automático. Qual que é o impacto disso para o judiciário, para a sociedade como um todo? Então, assim, antes da gente começar a falar, eu queria franquear a palavra para as considerações iniciais, e aí eu começo as provocações para a gente desenvolver o tema. Meu querido amigo Marcelo, pode cessar com qualquer tipo de formalidade. Aqui é um Claro. bate-papo entre amigos. Você vê que eu estou nem de gravata. Botei aqui um traje de esporte para manter aqui o padrão de uma aula da Escola da Advocacia, que, aliás, eu tenho um prazer enorme de retornar agora no ambiente virtual, porque eu tenho um carinho muito grande pela escola, sou, assim, um parceiro de primeira hora, desde a fundação, a gente participa da vida acadêmica na escola. Eu acho que é muito importante essa atividade. Direito, você sabe, você é um professor de mão cheia, a gente não para nunca. O direito não permite a nós que nós estacionemos, a gente tem que estar em constante atualização, porque a vida é muito dinâmica, as coisas se alteram com muita rapidez. E se a gente não tiver para e passo, se a gente não estiver atualizado com o mundo ao nosso redor, não tem jeito, vamos ficar para trás, as coisas são muito rápidas. Então, eu agradeço a você, a toda a diretoria da Escola da Advocacia Superior da Advocacia, a gentileza do convite para estar aqui mais uma vez conversando com a sua audiência, que é imensa. Eu digo o seguinte, Marcelo, esses dias de pandemia me fizeram muito refletir, sabe? Eu demorei a ingressar nesse mundo das lives, fiquei prestando bastante atenção nos amigos que vinham fazendo lives desde o início, e chegou um dado momento que eu senti a necessidade de colocar para fora as nossas ideias, porque ficamos confinados. Nós ficamos vendo o mundo lá fora se alterando com uma rapidez impressionante. Fomos todos, você, eu, acho que a torcida do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, no país inteiro nós fomos todos impactados ao mesmo tempo. Então foi uma coisa que causou para nós, né, um misto de medo, um misto de inseguranças e incertezas e de muita angústia e apreensão. A gente não estava preparado para o que aconteceu. E, de repente, a gente se dá conta que o direito precisa dar resposta. Porque nem sempre a sociedade vai conseguir ela própria, através dos seus próprios recursos, assimilar a magnitude do que aconteceu. Então, não raro, essas questões extrajudiciais, elas vão desaguar lá nos nossos tribunais. E aí todo o sistema de justiça
será mobilizado. Advogados, públicos ou privados, Ministério Público, magistratura, a máquina, o sistema pesado de justiça vai ser acionado. E o que todo mundo percebeu, sem grande esforço, logo no início, é que se as demandas havidas na sociedade fossem judicializadas, não era só a saúde que entraria em colapso, não era só a economia que entraria em colapso, mas o judiciário entraria em colapso. Quer dizer, já é um absurdo o número de ações que nós temos em curso no Brasil hoje. São quase 80 milhões de ações em curso. Esse número é surreal em qualquer país do planeta. Imagine, então, o que seria hoje nós, em torno aí de 17 mil juízes, que já temos esse saldo na nossa balança, de repente assistirmos aí a milhões de novas ações sendo ajuizadas para resolver problemas do dia a dia. Problemas do dia a dia por quê? Porque a minha relação com você, a nossa relação, ela foi impactada por um fato externo, que não era previsível ao homem médio. Só pessoas muito fora da curva, em postos-chave nas suas áreas de atuação, é que talvez tivessem tido algum tipo de previsão de que algo deste jaez pudesse um dia acontecer, para dizer que nós não estaríamos preparados para esse instante, para aquele momento. Então, hoje, o que nós vimos foi um fato externo, não previsível, absolutamente inevitável, a atingir as relações jurídicas como um todo. E o direito, ele sempre teve algo de binário. O direito sempre foi assim, aquela luta do bem contra o mal, do certo contra o errado, corrigir o incorreto, o patológico social, o desvio do comportamento humano, aquele comportamento contrário às regras, comportamento contrário às normas jurídicas. A gente sempre teve essa coisa, né, de fazer o que é reto, fazer o que é direito. Bacana. Só que a gente está numa situação em que não tem certo e errado. Você, locador, eu, locatário, fomos atingidos do mesmo jeito. Você, operadora de plano de saúde, eu, beneficiário, fomos atingidos do mesmo jeito. E assim vai, uma universidade e um aluno, um viajante e uma companhia aérea, um hotel e um hóspede, todos foram impactados ao mesmo tempo. E como é que a gente se prepara para enfrentar estas situações, que são relações do dia a dia, são relações contratuais? Como é que a gente resolve tudo isso? Não tem jeito. É conversando, é sentando para negociar. E isso, quando eu comecei a ver as primeiras lives lá atrás, Tartucci, Schreiber, Gustavo Tepedino, Simão, professores de uma experiência, de uma cultura jurídica muito grande, eu falei o seguinte, bom, é verdade, a gente precisa dar voz a todas essas vozes que estão alertando para a seriedade do problema. E eu, como parte, né, desse sistema de justiça, me entendi na obrigação de fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez logo no início, né? Foi mostrar para as pessoas da necessidade de dialogar, da necessidade de conversar. Saber que problemas há, problemas existem, problemas precisam ser enfrentados, mas com maturidade, mas com serenidade, mais indivíduos e menos Estado. Nós assumindo o controle, nós assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Nós sermos capazes de solucionar os conflitos da vida social. Então, foi assim que eu comecei nesse processo de fazer live, de conversar com amigos, bate-papo, com vinho, sempre uma coisa mais descontraída, mais animada, uma caneca do Vasco, para tratar de assuntos sérios, com alguma
profundidade, mas de um modo leve, sem gerar mais estresse, sem gerar mais ansiedade, sem gerar mais angústia para aqueles que estivessem ali participando conosco. Já que estávamos todos confinados, vamos transformar em coisa útil, agradável, prazerosa, aqueles momentos de isolamento. Foi assim que a gente começou. E surgiu, então, esse tema muito bacana, que é da necessidade de a gente conversar, da gente renegociar e estabelecer isso como um padrão de comportamento ético antes de levarmos as demandas ao Poder Judiciário. Agora, Werson, eu queria saber assim, os bastidores, assim, antes da gente mergulhar de cabeça nas questões mais polêmicas, como é que está o judiciário hoje? Você notou esse boom de ações ou você acha que assim, o ajuizamento está um volume normal, vamos dizer assim? Você acha que teve esse impacto já ou não? Olha, no início foi muito grande, sabe? A gente já antevia esse número muito grande de demandas ajuizadas. De certa maneira, a gente estava tentando se preparar para isso, porque o judiciário também foi impactado. Juízes são pessoas como quaisquer outras pessoas. Tem filhos na escola, tem planos de saúde, tinham viagens programadas nas férias, tinha academia, tem tudo. Então, nós fomos completamente impactados também. E deixamos de ir ao nosso gabinete, aos cartórios, às nossas câmaras. A gente ficou também nesse sistema de isolamento. Só que o judiciário não pode parar. A gente tinha que dar resposta, daí a necessidade de desenvolver sistemas que permitissem que a estrutura continuasse a funcionar. Estabelecemos aqui um regime geral de plantão, né? Demandas urgentes. Foi muito útil nesse período. O número de ações ajuizadas foi muito grande, muito grande. Os desembargadores, os juízes, os serventuários, os oficiais de justiça que estavam nesse regime diferenciado, nossa, de atendimento de urgência, né? No início era regime diferenciado de atendimento de urgência, para aquelas questões que não podiam esperar. Era muita coisa, era muita coisa. O volume foi demais. Chegou um tempo em que nós, no segundo grau de jurisdição, estávamos recebendo, dividindo por todos os juízes, né, da esfera civil, da área civil, o mesmo volume de ações que os juízes das antigas câmaras especializadas recebiam, que era um volume 3,5 vezes superior ao volume dos outros colegas do civil, não especializado. A gente voltou àqueles tempos na distribuição. Era uma loucura, a gente está falando aí de 30, 40 recursos por dia, cara. Isso não existe. Imagina o que são 30, 40 recursos por dia. Assim, quem não vive da atividade forense como você vive, como eu vivo, acho que não consegue avaliar. Não. 40 por Se a gente não tivesse responsabilidade na análise disso, decidisse de qualquer maneira, entregasse para o pessoal, que o pessoal acha que tudo é feito por assessoria, entregasse tudo para assessoria, ainda assim seria um volume absolutamente fora de qualquer padrão, em que a gente recebe 8 recursos, 9 recursos novos por dia, quando recebe muita coisa. Quando recebe muita coisa. E a ideia é que eles voltam. Então, houve sim no início uma explosão de demanda, e os apelos a gente continuou fazendo, e agora a gente começa a perceber um reequilíbrio. Nós estamos com uma alta demanda, um volume alto, mas nada que nos impacte tanto quanto foi no início. A gente está trabalhando de novo, né, um pouquinho mais, mas já não é aquela coisa do início. A gente está falando aí hoje em algo de 13 a 15 processos novos por dia, o que é um número bastante alto, muito alto, mas comparado ao momento de pico, já começa a mostrar uma tendência de equalização, né? De equalização. E para isso, veja, foi importante essa consciência dos juízes.
e também das partes. A primeira consciência que foi necessária era de que o judiciário não pode intervir em tudo. O juiz teve que aprender a se autoconter. Porque se ele resolve ser a palmatória do mundo no momento em que pandemia está sendo usado como panaceia, essa combinação ela é explosiva. Ela não daria certo jamais. Então, o juiz, pela experiência ali do dia a dia, ele teve que aprender a se autoconter. Embora isso a gente já venha alertando há bastante tempo, a necessidade do judiciário se autoconter. Agora, Werson, vamos lá. Eu também refleti muito sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Ouvi muitas lives e tal, e eu acho que há um certo consenso de que a pandemia ela não pode ser vista como uma cláusula de saída, né? Ou seja, como se tivesse um marco do início do mundo e um novo mundo. Não, não pode ser vista desse jeito, né? E eu acho que as três palavras chaves desse momento, e você falou muito bem, são, né, diálogo, né, cooperação e responsabilidade. Eu colocaria esse tripé como algo muito importante. Mas, obviamente, tem aqueles que querem se aproveitar da pandemia e tem aqueles que querem realmente renegociar porque houve um desequilíbrio. E aí vamos mergulhar agora no Código Civil, nas regras aplicáveis. Quais são os dispositivos, qual é a base normativa que permite esse remodelamento dos contratos e qual é o cuidado que o julgador deve ter ao aplicá-las? Muito bom, Marcelo. Acho que a gente tem que ficar muito atento ao que é necessário intervir e aquilo que é oportunismo na intervenção. Então, eu faria para você o seguinte, vamos lá. Vamos separar duas grandes categorias de relações. Eu colocaria aqui as relações paritárias, as relações simétricas, que são regidas pelo sistema de direito privado comum. A gente tem ali o Código Civil e as legislações extravagantes ao Código, que são especiais em relação a ele por conta do objeto jurídico tutelado. E nós temos as relações assimétricas, aquelas relações em que há vulneráveis envolvidos nessas relações, que são regidas por outros estatutos. Basicamente, para aquilo que interessa para o nosso bate-papo agora, as relações de consumo, que tem o vulnerável na pessoa do consumidor e, portanto, essa relação regida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que, aliás, amanhã completa os seus 30 anos. Então, parabéns a todos os consumeristas, fornecedores, consumidores, juristas que trabalham no sistema por essa conquista nossa, né, da sociedade brasileira, que tem origem lá em 88 e depois com código no dia 11 de setembro de 1990. Mas então, esses dois grupos, das relações paritárias, sinalagmáticas, simétricas, e as relações assimétricas regidas pelo Código de Proteção e pelo Código de Proteção do Consumidor. São dois sistemas jurídicos distintos, que dialogam, mas são distintos. Pois bem, se diz que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele seria aplicável indistintamente a essas relações que foram impactadas pela pandemia. E se invoca como critério de revisão a regra do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que é direito básico, fundamental do consumidor, a modificação dos contratos ou a sua revisão quando, por fatos supervenientes, as prestações se tornarem excessivamente onerosas para o consumidor. Então, nós teríamos aqui dois critérios. Um critério legal de revisão, puramente objetivo, em que trabalha a simples, onerosidade excessiva para o consumidor decorrente de um fato externo, de um fato superveniente ao momento da contratação. Fala-se aí, então, na quebra da base do negócio jurídico como o fundamento justificador dessa revisão. Restabelecer o equilíbrio negocial que se rompeu. E nas relações paritárias, simétricas, se invoca a regra do artigo 317
do Código Civil, que permite a modificação, a revisão, quando fatos imprevisíveis, inevitáveis, atingirem esse equilíbrio negocial. Se a gente for parar para pensar, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente está num ambiente acadêmico, na Escola Superior da Advocacia, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando a gente quer entender algum instituto jurídico, eu preciso saber a sua origem, a sua finalidade e a sua razão de ser. De onde ele veio, para o que ele serve e para onde ele vai. Se a gente não tiver essa compreensão dos institutos, das categorias jurídicas, tenha certeza que a gente fará mau uso desse instrumental jurídico, desse aparato jurídico colocado à nossa disposição. Não basta eu ser um médico se eu não souber manusear um bisturi. Não basta eu ser um jurista se eu não souber manusear os códigos, as leis, o direito, as normas jurídicas de um modo geral. Pois bem, quando a gente invoca a regra do artigo 317, a chamada teoria da imprevisão e tudo mais, a gente esquece qual é a origem do dispositivo. Eu estou querendo aplicar o dispositivo fora do seu contexto. A regra do artigo 317, se você for fazer uma retrospectiva do processo de elaboração do Código Civil, você vai perceber que aquela regra ela existe como um critério de reparação de injustiças decorrentes de uma correção monetária em períodos de grande inflação. Então, você olha para a prestação no momento em que ela foi pactuada e olha para a prestação no momento em que ela está sendo cumprida, e aí, diante de uma manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento em que ela está sendo cumprida em relação ao que ela foi pactuada, é possível, então, se estabelecer uma revisão do valor da prestação. É isso que está na regra do artigo 317. E as pessoas tentam usar o 317 como se fosse uma regra geral de revisão de qualquer relação jurídica, de qualquer negócio jurídico, baseado na teoria da imprevisão. Outra regra que está sendo muito utilizada fora da sua real idealização é do artigo 393 do Código Civil, que trata do fortuito ou da força maior. E nesse caso, o ou aí, gente, ficou para ser sinônimo mesmo. A gente sabe que o ou pode ter essa característica, né? Ou o Marcelo ou o Erson. Alternativa. Ou uma coisa ou outra. Ou então tangerina ou mexerica. É a mesma coisa dita de maneira diferente. A gente nunca sabe. O ou tem essa particularidade. Aí o pessoal fala, bom, caso fortuito ou força maior. Estamos falando de duas situações distintas ou de duas situações que se equivalem, que são sinônimas. São coisas diferentes, mas que o código tratou como se fossem sinônimas. Então, se quiser usar como alternativa ou se quiser usar como sinônimo, está valendo. O fato é que são coisas diferentes, mas que o código tratou como se fossem coisas iguais. E o problema é que quem está do lado de cá está tentando utilizar a regra do 393 como uma panaceia para resolver todos os problemas contratuais existentes na face da Terra hoje. Dizendo o seguinte, não, a minha relação foi impactada por um fortuito externo ou por uma situação de força maior, eu quero a revisão. E aí mistura o 317 com o 393 e acrescenta aí... Bate tudo no liquidificador, né? Para a salada ficar completinha, o 478, que cuida da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Então, você traz um critério de revisão, de atualização do valor da prestação pela discrepância desses valores nos momentos em que foram pactuados e no momento em que ela está sendo cumprida, invocando um fato externo necessário, que não é causa de revisão do contrato, mas simplesmente de liberação das partes do compromisso negocial sem os ônus do inadimplemento, sem os encargos decorrentes do inadimplemento culposo, e acrescenta a esse mix o 478, que cuida da resolução dos contratos por onerosidade excessiva, dizendo que tudo isso, onerosidade excessiva, força maior
e o 317 como uma regra geral da revisão no direito brasileiro, daria a qualquer um o direito de revisar os seus contratos. Gente, nunca vi um uso tão mal feito de institutos ou categorias jurídicas. Então, vamos corrigir tudo isso. Quando a gente pensa em relação assimétrica, Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que trabalhar uma lei principiológica, que é o Código, de maneira principiológica, aplicando princípios. E o Código ele tem 2 princípios estruturantes. Além do princípio da vulnerabilidade, que é a razão de ser do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele existe para cumprir uma finalidade, que é estabelecer o equilíbrio e a harmonia na relação de consumo. Por isso, a gente elegeu aqui 2 princípios fundamentais ou estruturantes desse sistema: boa-fé e equidade. A boa-fé, a base moral de todas as relações jurídicas, sejam elas de consumo ou não. E a equidade, a base econômica de todas as relações jurídicas, sejam de consumo ou não. Então, o que eu preciso, antes de qualquer coisa? Avaliar o comportamento das partes para saber se está de acordo com a ética negocial relacional que o direito impõe e exige. E segundo, se a base econômica daquela relação ela está sendo respeitada. Essas são as premissas principiológicas das quais nós, juristas, devemos partir para analisar a situação. Uma segunda premissa muito importante é entender que não foi o Mazola que foi prejudicado com a pandemia, que não foi o Erson prejudicado com a pandemia, foi a nossa relação jurídica, que nos impactou ao mesmo tempo. A pandemia impactou a nossa relação ao mesmo tempo, em toda a sua integralidade. Isso é um fato novo para a gente. Nós não estávamos acostumados a isso. A gente está acostumado ao Mazola ou ao Erson com um comportamento desviado, um comportamento contrário à regra contratual, um comportamento contrário à legislação, um abuso de direito, um desvio de finalidade. Enfim, uma tentativa de se locupletar da nossa posição de vantagem na relação, e aí vem o direito e corrige. Mas e quando você está certo? E quando eu estou certo? Quando nenhum dos dois demos causa para o problema que nos aflige, que está impactando a você e que está impactando a mim, e que a gente precisa resolver esta situação. Não tem jeito. Como é que você vai invocar a proteção jurídica contra quem não deu causa ao problema e ainda está sofrendo, junto com você, as consequências dos mesmos fatos? E Werson, olha que caso dramático, pegando esse gancho que você falou, caso dramático que eu vi lá no escritório outro dia, era a discussão de um aluguel de rua, uma loja, né? O locador era o único imóvel dele, ele vive de renda. E o lojista só tinha essa loja, e é onde ele também retira, né, o dinheiro para as necessidades. Só que com o fechamento, naqueles meses ficou fechado, o lojista falou, não, eu não tenho como ganhar R$1, eu não posso trabalhar. Então, eu não quero pagar nada. E aí veio o locador e falou, peraí, mas eu sobrevivo disso. Então, tem que chegar a um denominador comum, né? E um outro caso foi um supermercado, cliente, chegou para mim e falou, Mazola, com essa pandemia eu queria rever o contrato. Eu falei, mas como assim? Rever o contrato como? Não, é a pandemia, força maior. Eu falei, peraí, você está vendendo mais. Contrato de que você quer fazer? De locação? Você quer rever? Não, mas tá todo mundo falando da pandemia, que dá para rever contrato, eu já não estou muito satisfeito com esse. Eu falei, não, eu não vou entrar com essa ação. Não faz sentido nenhum essa ação. Então, acho que cabe a gente também, né, Werson, não só vocês, mas os advogados, olharem com lupa a pretensão para saber se há razoabilidade e há boa-fé. Foi isso que você falou. É aí que a gente começa. A gente começa primeiro com o elemento moral. A gente precisa saber se as partes estão, de fato, agindo, respeitando aquele padrão de comportamento, aquele paradigma de conduta que o ordenamento estabelece para as partes em uma relação jurídica. Eu não posso querer obter vantagem indevida sobre você. Não existe a história de que uma parte não obtém vantagem sobre a outra. Todas as partes obtêm vantagem sobre a outra. Eu, quando ingresso numa relação com você, eu quero de você alguma vantagem. E você também quer de mim alguma vantagem. Eu tenho algo que você quer, você tem algo que eu desejo,
aquilo que você me entrega é uma vantagem para mim, e aquilo que eu entrego para você é uma vantagem para você. Isso tem um custo. Isso tem um valor, que é o custo de oportunidade. Então, a gente percebe que é normal o exercício das posições de vantagem ou obtenções de vantagem em relação jurídica. O que não pode é haver o abuso da posição de vantagem e a obtenção de vantagens exageradas ou indevidas. Aí sim, ao custo da sobrecarga, de um ônus excessivo para a parte contrária. É isso que o direito veda. Então, como a pandemia atingiu a nossa relação como um todo, não há um comportamento antijurídico imputável a você ou a mim, a gente precisa começar a corrigir a nossa relação pela boa-fé. Mas, olha, eu estou com este problema. A minha situação atual é a seguinte. E coloco para você o meu problema com sinceridade, com transparência, com lealdade. E você vai colocar para mim também as suas dificuldades. Pô, Moessa, mas eu também estou com alguma dificuldade. Eu também fui impactado, como você, etc. Nas relações paritárias, isso talvez fique um pouco mais fácil de perceber e existe ali sempre uma equivalência de forças entre os sujeitos que fazem com que, às vezes, né, isso é uma teoria só, esse diálogo flua com mais tranquilidade. O que não acontece normalmente nas relações de consumo, em que alguém já está, de fato, em clara posição de vantagem, outro está em manifesta posição de vulnerabilidade e o diálogo se estabelece com mais dificuldade. E aí eu vou chegar nesses exemplos daqui a pouquinho, trago logo aí plano de saúde para gerar polêmica na live. Traz aí mensalidade escolar para lá e cair de vez. Eu queria aproveitar isso e perguntar a sua opinião justamente sobre como é que você enxerga o legislador já se antecipando e, por exemplo, leis estaduais prevendo redução no percentual de 30% de escola, medidas provisórias para poder dizer que quem alugou um hotel, passagem, não tem direito de pedir o dinheiro de volta só daqui a 12 meses. Isso você acha bom ou no modo que dá uma contenção para a judicialização ou acaba o legislador se metendo indevidamente numa esfera que não deveria fazer? Bacana, Marcelo. Eu coloco o seguinte. Eu acho que quando se tem muito Estado, para mim é ruim. Eu sou um liberal. Tá? Eu sou um liberal. Eu entendo que nós somos responsáveis pelas conduções dos nossos destinos. E que a melhor maneira de me respeitar como ser humano, me tratar com dignidade, é respeitar as minhas escolhas. E eu, por outro lado, tenho que ser responsável por escolhas conscientes. Porque eu tenho que arcar com as consequências daquilo que eu escolher para mim. Então, eu sou um pouco mais indivíduo e menos Estado. Mas essa intervenção, neste momento, eu não diria que ela foi boa ou ruim. Ela foi necessária. Necessária por quê? Porque estava todo mundo completamente perdido, sem orientação. A sociedade estava sem nortes, o judiciário estava sem nortes, e isso poderia acirrar o problema, gerar ainda mais inseguranças e incertezas decorrentes de pronunciamentos judiciais de toda variada natureza. Então, era importante tentar trazer algum norte, algum balizador, tanto para as partes quanto para o sistema de justiça. Daí se trabalhou através de medidas provisórias, através de projetos de lei, algumas regras mais ou menos interventivas, né, no domínio privado das relações econômicas, para trazer ali alguns balizadores. Não faço juízo de valor sobre regras. Eu, como juiz, eu aprendi a não dizer que uma lei é boa ou que uma lei é ruim. É o meu instrumento de trabalho. Ela será tão boa quanto o melhor uso que eu consiga fazer dela ou tão ruim quanto o pior uso eu consiga fazer dela. Eu acho que essa mágica do intérprete é que vai fazer com que algo seja bom ou que seja ruim. Fora isso, é o que é. Então, a lei está lá.
a intenção era boa. O resultado será bom ou ruim, dependendo do uso que nós dermos a essas legislações. Foi importante para trazer alguma orientação, foi importante para mostrar para o juiz como ele pode agir em determinadas situações. Mas foi ruim porque todo mundo achou que podia legislar também, né, cara? Aí todo mundo achou que podia legislar sobre tudo. Se esqueceu as competências constitucionais da União para direito civil, para direito do consumidor. Qualquer estado achou que podia legislar sobre relação de consumo. Aí foi uma loucura. As pessoas estavam perdidas, querendo se encontrar. E aí, sabe, a coisa funciona meio desorganizadamente, descoordenadamente. Conforme o tempo vai passando, as relações elas também vão se estabilizando e as competências, né, vão ficando um pouco mais claras. E aí, nessa ordem, Marcela, que eu queria pontuar para você duas coisas, né? Dentro daquilo que a gente está falando do dever de renegociar como um pressuposto para o exercício do direito de ação. Você é um processualista, a sua escola é toda do direito processual, a minha gênese é civilista, eu estou ali todo, meu tempo de estudo todo foi em cima do direito material. E a gente está falando de dever de renegociar como pressuposto para o exercício de um direito de ação. Ou seja, elementos de direito material, relação jurídica, renegociação de contratos e tudo mais, como pressuposto para o exercício de um direito processual, que é o direito de demandar o Estado juiz na busca da prestação jurisdicional. E como é que a gente faz isso, então? Eu acho que aí deve estar todo mundo querendo saber, Uercio, então diz aí pra gente qual é a fórmula mágica, etc e tal. Eu diria o seguinte, não tem fórmula mágica. Eu começo afastando as objeções. As pessoas dizem assim, não se pode afastar do poder judiciário o conhecimento de lesão ou ameaça à lesão de direitos das pessoas, naturais ou jurídicas. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, um mandamento constitucional, uma cláusula pétrea, um direito e garantia fundamental do cidadão. Show de bola. Mas vamos lembrar aqui o seguinte, não há direitos absolutos, não há liberdades absolutas, nem os direitos fundamentais, nem o direito à vida é um direito absoluto. Então, quando se fala no princípio da inafastabilidade da jurisdição, eu também tenho que entender o seguinte, isso não é uma carta branca as pessoas saírem por aí ajuizando demandas temerárias, inconsequentes, muitas vezes sob o palio da gratuidade da justiça, movendo a estrutura pesada do Estado para a satisfação de interesses pessoais, nem sempre legítimos. Por isso é que é importante a gente estabelecer o quê? Balizadores para o exercício desse direito. O abuso de direito é ato ilícito. Então, eu tenho o direito de demandar? Claro que tenho. Mas o abuso do direito de demandar é ilícito. Então, como é que eu sei se uma conduta ela é abusiva ou não é? Avaliando se ela está de acordo com os fins sociais a que ela se destina, ao interesse da parte, ao bem comum. Eu preciso avaliar. E como é que nós fazemos essa avaliação lá em processo? Você que é um professor de processo civil de mão cheia, daqueles que conhecem direito brasileiro, direito comparado, direito italiano, direito francês, pô, um cara que estuda tudo, fala vários idiomas, pô, é um cara que tem uma didática impressionante, é super elogiado pelos teus alunos. Diz o seguinte, lá no Código de 73, nós tínhamos as condições de ação, legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir. Veio lá a reforma do Código de Processo, quer dizer, o novo Código de Processo, em 2015, e pega um desses elementos e diz o seguinte, não, peraí, isso aqui não pode ser condição de ação. Possibilidade jurídica do pedido, eu vou analisar lá na frente. Se o que ele está pedindo procede ou não procede, isso é mérito. Isso não pode ser uma condicionante do exercício do direito de ação
E aí a gente traz lá aquela corrente de Liebman e tudo mais, separando o direito processual do direito material. Então, autonomia do direito processual. Não vamos... Tira a possibilidade jurídica da análise das condições da ação e transfere lá para o exame do mérito. Mas ainda há o interesse de agir e a legitimidade das partes. Eu tenho que saber se existe uma pertinência subjetiva entre o que eu peço, a quem eu peço, e o direito material que se alega titularizar ou possuir, e saber se eu tenho interesse em movimentar a estrutura pesada do sistema de justiça. Um processo custa hoje, em média, na justiça comum, R$ 4.500. Muitos desses processos, quase 70%, 80% das demandas hoje, estão sob o palio da gratuidade da justiça. Então, quem está pagando essa conta é você, Marcelo, sou eu, é a sociedade como um todo. É preciso saber se há, então, necessidade de mexer, movimentar essa máquina pesada. E quando é que você diz que há legítimo interesse, né, de agir? Quando você visualiza a utilidade do pronunciamento judicial e, mais do que a utilidade do pronunciamento judicial, a necessidade do pronunciamento judicial. Então, é um binômio que a gente precisa avaliar, que é a necessidade da prestação jurisdicional, a necessidade da intervenção do Estado e a utilidade desse pronunciamento. E quando é que você avalia a necessidade da intervenção do Estado? Quando as partes não conseguem, por elas, resolverem os seus problemas. Daí a necessidade de um terceiro isento intervir, arbitrar e impor a solução àquele conflito de interesses. Sem essa necessidade, não há interesse de agir. E é aí que a gente traz... Diga. Não, e aí só um parênteses nesse ponto. E a própria jurisprudência, né, Werson, vem já dando alguns exemplos, né, dessa mitigação desse princípio, vamos chamar assim, da inafastabilidade da jurisdição, né, desidratando um pouco essa regra. Então, quando o Supremo lá nas ações previdenciárias falou, não, antes de você ir a juízo, você tem que fazer o requerimento administrativo, é uma demonstração. Quando o STJ vira assim e fala assim, você não pode judicializar o correntista pedindo contratos bancários, lá os documentos, sem ter ido ao banco pedir antes. Em habeas data, você não pode judicializar antes de pedir ao órgão as informações, que o órgão saiba as informações que você está pedindo. Então, tudo isso que você está falando se encaixa dentro de uma lógica que já existe, né, em algumas situações. E isso não é novidade. Se a gente for parar para analisar, e aí fazendo aquela retrospectiva histórica que a gente, infelizmente, numa live não tem esse tempo de fazer, o próprio Pontes de Miranda, gente, Pontes de Miranda, quando foi comentar o Código de 1973, ele traz essa ideia de lide, né, como pretensão resistida. Não tem novidade. Liebman já falava isso, não com essas palavras precisamente, mas já trazia essa ideia. Barbosa Moreira, cara, eu tive o privilégio de ser aluno do Barbosa Moreira desde os bancos acadêmicos até ele se aposentar na magistratura. Eu tinha uma admiração, minha carteira Barbosete era 001, eu sempre fui fanático por ele. Ele dizia sempre, olha, presta atenção, lide é pretensão resistida. Ele dava esse exemplo para a gente em sala de aula. O interesse de agir ele é marcado pela resistência a uma pretensão. A pretensão, olha a frase do mestre que não sai da cabeça, né? A pretensão decorre da violação de um direito subjetivo. Nunca confundam pretensão com lide. A pretensão ela decorre da violação de um direito subjetivo. Essa pretensão dá a você o direito de exigir do outro a pretensão material. O direito de exigir do outro o cumprimento daquilo a que voluntariamente se comprometeu. Quando ele diz que não fará aquilo que ele disse que faria, ele resistiu à sua pretensão. Neste momento se instala o conflito e a necessidade de se chamar um árbitro para intervir e dirimir o conflito que surgiu pelas pretensões resistidas, os interesses postos. É tão fácil assim, por que a gente complica tanto, né? E porque é óbvio. Falhou um pouquinho. Tá. É porque é óbvio, né? E se a gente não repetir o óbvio,
acaba que essas verdades de inafastabilidade da jurisdição, sendo repetidas, acabam gerando desvios. Desvio. Então, vamos lá. Deixa eu tentar colocar uma ordem na casa aí para o pessoal que está assistindo a gente. Falei das relações paritárias, simétricas, da necessidade de aplicar corretamente as categorias jurídicas. A gente pergunta, existe visão de contratos judiciais, perdão, um direito à revisão judicial de contratos? Sim e não. Sim, o direito à revisão nas situações previstas em lei. Não na situação que eu quiser. Então, ou seja, não é porque eu quero revisar uma relação jurídica agora que eu invoco a pandemia como um fato externo, seu supermercado lá, né, para revisar o meu contrato. Isso é absolutamente impossível, né? É uma impossibilidade jurídica, que infelizmente eu não posso mais analisar. Agora, vou ter que analisar lá na frente. Julgar improcedente essa pretensão. Mas antes de julgar improcedente essa pretensão, eu preciso saber o seguinte: vale a pena movimentar toda a estrutura judiciária com mais um processo por uma lide que, se eu tivesse colocado nela um filtro básico de interesse processual, teria surgido e evoluído para a improcedência do pedido? Se eu tivesse colocado o filtro da tentativa de renegociação como pressuposto do legítimo exercício do direito de ação, essa demanda oportunista não surgiria. Então, veja, mais do que um critério de natureza científica, jurídica, processual, atrelada à boa-fé, à equidade no plano material e também no plano processual, eu tenho uma razão de ordem prática inquestionável. A tentativa da negociação como pressuposto ao exercício legítimo do direito de ação, ela quase 90% ou mais inibirá as pretensões oportunistas. Só virá ao judiciário aquele que, de fato, tentou renegociar, não conseguiu e agora precisa de um árbitro para mediar, compor, resolver aquela situação. Essa é uma estratégia não apenas de rigorosa aplicação do direito e dos institutos ou categorias jurídicas, senão também tem uma forte repercussão na prática forense, inibindo aí as demandas temerárias oportunistas. Agora, Werson, a gente tem aí mais uns 6, 7 minutos. Primeiro, saudar de vários colegas seus aqui, desembargadora Flávia Romano, desembargador Augusto Moreira Alves, vários processualistas, Gustavo Osner, Fernanda Borges. Mas, Werson, eu tenho duas perguntas para você. Vamos apimentar agora nessa reta final. Tá? Eu queria falar sobre a plataforma consumidor.gov. Né? Eu já vi algumas decisões judiciais de juízes julgando extinto o processo por falta de interesse de agir de consumidores que não tentaram previamente resolver a questão na plataforma. Então, essa é uma primeira pergunta que eu queria te ouvir. A segunda, o que você acha sobre isso? E a segunda é o seguinte: você não acha que a gente deve tentar, as empresas de um modo geral, os players, deveriam tentar? Eu acho que a questão não está muito no plano só do interesse de agir. Se a gente conseguisse colocar no plano do direito material, facilitaria. Veja, num contrato, é possível colocar, ainda mais aquelas empresas que têm métodos de resolução interna de conflitos, colocar que a responsabilidade só vai estar configurada se em 48 horas ou em 5 dias for tentada essa mediação aqui ou essa negociação online e não surtir efeito. Porque aí você não está impedindo o acesso ao judiciário, você está dizendo que a responsabilidade só vai estar caracterizada após aquela tentativa. E aí a gente dá um drible no problema do interesse e diz que o problema está no direito material. Então, queria te ouvir sobre essas duas questões. Eu vou tentar, Mazola, nesses 5 minutinhos que a gente tem aí,
fazer um apanhado bem objetivo dessas questões no âmbito do direito material e no âmbito do direito processual. Eu primeiro já indico logo o livro do Anderson Schreiber, O Equilíbrio Contratual e o Dever de Renegociar, que é a tese dele de titularidade, né, na cadeira de Direito Civil lá da UERJ. Titularidade. Então, vale a pena a leitura desse livro, O Equilíbrio Contratual e o Dever de Renegociar. Ele trabalha só no âmbito do direito material, tá? Em cima da cláusula geral de boa-fé. E aí faz uma análise com o direito alemão, direito comparado, como é que isso funcionaria nos dois sistemas. O importante nessa hora é a gente entender o seguinte, que quando se fala em dever de renegociar, o dever de cooperar, esses deveres de renegociação, cooperação, eles são deveres conexos ao princípio da boa-fé, ou à cláusula geral da boa-fé, como é tratada no direito alemão. Um padrão de comportamento para as partes, um dever geral de agir de maneira proba e leal com o outro parceiro. Entender que a relação contratual é uma relação de cooperação visando alcançar a satisfação de interesses comuns e não um contrato como um instrumento para acirrar o antagonismo entre as partes. Então, o dever de cooperar é o dever de enxergar o outro, de não levar o outro parceiro contratual à ruína. É isso que a gente trabalha muito na ideia do dever de cooperar e o dever de renegociar. Segundo, o meu dever é de tentar negociar. Não é o dever de obter a conciliação. Não é uma obrigação de resultado, né? Eu tenho que conciliar, eu tenho que obter a composição. Não. Meu dever é de tentar negociar. E aí, no âmbito do direito material, o que eu preciso? Boa-fé de novo. Eu, que estou sendo impactado por uma determinada situação, tenho o dever de imediatamente comunicar esta situação ao meu outro parceiro contratual, para que ele não seja surpreendido com o meu estado de dificuldade no cumprimento da minha prestação. Isso não é suficiente para revisar o contrato, mas apenas para alertar a parte que eu estou numa situação em que há um risco de adimplemento da minha prestação na forma que foi convencionada. Se eu entender que o risco é alto demais, eu vou procurar com a parte contrária não me eximir da minha prestação, mas de um modo diferente de cumpri-la. Então, quando se fala em dever de renegociar, tentar renegociar, é apresentar ao outro parceiro contratual alternativas ao modo originário de cumprimento da prestação. Ele pode dizer que não concorda, mas aí já está fechada a porta ao oportunismo. Eu digo, eu, parceiro contratual, apresento a você as minhas dificuldades, apresento e proponho alternativas, tentei negociar, eu tenho o dever de te comunicar, então, as minhas dificuldades e você, meu parceiro contratual, tem o dever de responder, ainda que seja, não concordo. Esgotada essa tentativa de negociação, no âmbito do direito material, estruturada e equidade, equilíbrio das prestações, eu, então, estou legitimado a buscar o Poder Judiciário para intervir, mediar e arbitrar a solução conforme o direito e as material, equidade, boa-fé, dever de cooperar como dever conexo, dever de renegociar como um dever conexo ao dever geral de boa-fé, a cláusula geral de boa-fé, e apresentar a pretensão, dever de um dos parceiros contratuais, e do outro lado, o dever de responder imediatamente. Não conseguindo isto, partimos então para o processo, e aí, enxergando o lide, uma pretensão resistida, se não há pretensão, não há interesse de agir, se não há necessidade de movimentar a máquina, se não existe utilidade no pronunciamento judicial, não há interesse de agir, e não havendo interesse de agir, é absolutamente legítima a extinção do processo sem resolução do mérito. E aí você me pergunta, bom, mas e a imposição da utilização
da plataforma consumidor.gov nas relações assimétricas. Eu não posso impor à parte a utilização de qualquer canal de composição ou de tentativa de conciliação. O que eu posso é impor o dever geral de tentar renegociar por qualquer via. Um e-mail ao saque, uma ligação para o serviço de atendimento ao cliente, uma mensagem a uma ouvidoria, uma relação direta, enfim, aí dependendo de relação assimétrica ou simétrica, a maneira, o canal que eu escolher para tentar obter do outro uma forma diferente de cumprir a minha prestação. Uma via, impor uma via, eu acho que é excesso do poder judiciário, ainda que a via seja boa ou ruim. A consumidor.gov é uma plataforma para uns boas, para outros nem tanto. Mas, enfim, impor a plataforma eu acho incorreto. Eu tenho que exigir assim, olha, me comprove, junto com a sua petição inicial, como um documento básico, assim como uma procuração e etc., alguma tentativa de conciliação, algum contato com este parceiro contratual, numa relação simétrica ou assimétrica. Me prove que você tentou renegociar e que ele disse que não vai fazer ou que silenciou, não te deu resposta alguma. Tá bem. É só isso que a gente pede, que haja essa manifestação prévia. Com isso, você elimina um número muito alto, a quase totalidade de demandas oportunistas e facilita ao intérprete a avaliação de uma demanda legítima ou de uma demanda oportunista. Então, extinguir porque não usou a plataforma XYZ, a meu juízo, há excesso. Lá no Sul, alguns juízes estavam fazendo o seguinte: ao invés de extinguir o processo sem exame do mérito, ele dizia o seguinte: eu suspendo até que você tente a conciliação com a parte contrária. O que parece... É menos pior, né? Porque você veja, se na lei de mediação, quando você tem mediação pactuada numa cláusula, se você entra com ação judicial, o artigo 23 da lei de mediação diz que o juiz tem que suspender o processo. Então, perceba, mesmo quando há uma mediação convencionada, o juiz suspende. Imagina quando eu não tenho essa obrigação de legiferendo ou negocial, ele julgar extinto o processo? Eu julgaria extinto não porque não usou a plataforma XYZ. Eu julgaria extinto por não ter demonstrado resistência da parte contrária. Porque a gente também tem visto, muitas vezes, a pessoa ajuiza a ação, vai e marca-se aquela audiência de conciliação e a parte diz: excelência, com essa proposta que ele está formulando aí, eu concordo. Eu não vou resistir. Eu não fui procurado. Eu só peço a Vossa Excelência o seguinte: não me condena nos ônus da sucumbência, pô. Porque muitas vezes a pessoa também se utiliza de uma demanda dessa natureza com os olhos postos na sucumbência. Ele está sob o palio da gratuidade da justiça, se perder, perdeu. O Estado renunciou ao crédito, não recebeu nada pela movimentação da máquina, não teve custa, não teve taxa judiciária, não teve nada. Ele perdeu, não paga seus honorários de sucumbência para a parte contrária, mas se ganhar, né, se o outro não resiste, reconheceu a procedência do pedido. Eu não reconheci a procedência do pedido. Eu não fui procurado. Eu não resisti. Por que ele está me colocando no banco dos réus? E o Anderson Schreiber fala uma coisa bem legal. E aí a gente vai ter que encerrar, né? Porque já deu. Nós temos 20 segundos, infelizmente, Werson. Eu volto outro dia, mas é o seguinte: ser colocado no banco dos réus é um direito potestativo do outro. Eu não posso me insurgir contra isso. Eu também não posso ser colocado no banco dos réus de maneira ilegítima, abusiva, arbitrária pela parte contrária. Enfim, agradeço aí, meu amigo Mazola, a oportunidade que você me deu, a gentileza do convite. Muito obrigado. A live vai ficar salva no IGTV. Tá bom? Valeu! Bom dia para todos. Tchau, tchau. Um abração, gente. Obrigado.